Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2024, e temos aspectos importantes, bonitos e um aspecto que é um tantinho mais tensionado, mas que ao mesmo tempo carrega muita beleza também. Vamos lá. No início da manhã, nós temos a Vênus fazendo um trígono, que é uma via aberta, extremamente positiva com Marte. Não sei se vocês sabem, mas Marte e Vênus é o casal do zodíaco. Vênus fala muito da energia Yin, enquanto Marte da energia Yang. É como o equilíbrio Yin e Yang. Então nós temos um trígono, que é um aspecto muito positivo que acontece entre signos de mesmo elemento. No caso aqui, a Vênus em Escorpião com Marte em Câncer, um trígono de água. A água é um condutor natural, trabalha a fluidez, trabalha os aspectos emocionais, fala muito sobre o passado, tanto o passado nessa vida, a nossa infância, memórias, lembranças, como também um passado mais remoto de outras encarnações, outras vidas, traz esse aspecto mais kármico. A Vênus em Escorpião fala bastante sobre aquilo que estamos apegados e precisamos desapegar, precisamos soltar. Escorpião é o signo do desapego. Também trabalha aspectos mais densos, então relações que foram traumáticas, episódios, memórias traumáticas e dolorosas, questões mais até densas mesmo, falando aqui de violência, por exemplo, né? Violência de vários níveis, tá, gente? Violência verbal, mas também violência física, violência sexual, tudo isso está relacionado à energia escorpiana. Então, essa Vênus em Escorpião está trabalhando todas essas questões profundas a nível de relacionamento. E claro que quando falamos de relações, é natural que façamos essa conexão entre relação afetiva e sexual. Mas estamos falando também de relação de forma mais abrangente, relações familiares, sociedades e parcerias profissionais, colegas de trabalho, relações de amizade, enfim, todo tipo de relação. Então, os aspectos mais densos das relações estão sendo trabalhados nesse período em nosso campo. Uma soltura, uma libertação, um chamado para a cura. E até mesmo esse trígono com Marte, lembrando que Marte é o regente natural de Escorpião. Escorpião é regido por dois planetas, Marte e Plutão. Então, Marte aqui nesse trígono com a Vênus em Escorpião nos convoca para um novo início. Lembra do que falamos lá no eclipse do dia 2, na quarta-feira, que estamos iniciando uma nova era no amor, uma nova era no campo dos afetos, no campo dos relacionamentos. E esse aspecto de hoje confirma tudo isso. O céu, na verdade, gente, ele é repetitivo por natureza. Então, temos períodos em que falamos de temáticas específicas e ficamos batendo ali naquela temática por alguns dias, às vezes por algumas semanas. E o céu tem batido muito nessa tecla, ó, nova era no amor, soltura, libertação, cura de traumas. E aqui é um ponto que nós precisamos trabalhar também, a busca pelo cuidado interno. Por ser um período que muitas questões do passado estão vindo para a superfície, pode ser muito desafiador para assim a maioria de nós aqui passando por questões, mobilizações emocionais gigantescas nesse período. Alguns passando por finalizações de relacionamentos. Vênus em Escorpião fala também de morte, de términos, de finalizações. Ao mesmo tempo que essa Vênus em Escorpião conversa em trígono, que é uma via aberta com Marte em Câncer. Então, uma finalização, mas também um novo início, seja um novo início interno, um padrão emocional morrendo, para que novos padrões emocionais sejam instalados, seja o final de um relacionamento para o início de um novo relacionamento. E aqui, como eu falei para vocês agora há pouco, pode ser no setor afetivo, mas pode ser no setor de amizade também. Então, uma amizade finalizando e você se encaixando logo na sequência em um grupo que tem mais ressonância com a sua alma,
com a sua jornada aqui na Terra tem mais afinidade com você e que você se sente pertencente. Mas pode ser também finaliza um relacionamento e na sequência já entra um novo afeto na minha vida em que eu me sinto que eu posso ser eu, né? Tem muito mais ressonância comigo. Então, é como se fosse uma engrenagem, algo termina, algo inicia. Mas para alguns aqui pode ser mais interno. E também vale lembrar que a Vênus trata sobre profissão, sobre carreira, sobre dinheiro. Então, muitos passando por um tipo de transição no setor profissional. Alguns foram demitidos e, na sequência, vão iniciar em uma nova empresa, por exemplo, ou pediram desligamento, estão em processo de seleção para uma nova vaga. Outros também foram aqui até mesmo, como é que eu posso colocar, meu Deus? Eu esqueci a palavra, mas alguns receberam, nossa, a palavra tá escapando aqui da boca, promovido, isso. Alguns aqui podem ter sido promovidas e promovidos também, então, finalizaram um aprendizado ali num cargo específico e foi promovido para um outro cargo. Então temos esse processo de finalização, mas ao mesmo tempo um início acontecendo. As pessoas que são autônomas, trabalham para si, um novo projeto se apresentando para você, né? E até um chamado da espiritualidade, afinal de contas é um trígono de água, que trabalha bastante esse aspecto intuitivo, mediúnico. Então muitos recebendo novos chamados de alma aqui. Mas como eu ia falando para vocês, pode ser um período sim que demande bastante do seu plano mental e emocional. Toda essa fase de adaptação. Então vai ser importante fazer uma terapia para que você possa se perceber, perceber o que tem demandado mais, criar estratégias para lidar com essa nova fase, com esse processo que você tem atravessado. E hoje, gente, nós temos nós temos Mercúrio em Libra, fazendo uma oposição a Quirón em Áries. Na verdade, Mercúrio hoje está muito bem acionado, faz um trígono, mas também faz uma oposição. Já já vamos falar desse trígono. Mas primeiro vamos tratar aqui dessa oposição, que é um aspecto mais tensionado. Então, é a tensão dessa terça-feira, é esse Mercúrio oposto a Quirón em Áries. Quirón fala das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos gatilhos. E Mercúrio rege o nosso fluxo de pensamento, os nossos padrões mentais. Então, pode ser sim, de forma mais prática, que alguns de vocês aqui sintam muita dor de cabeça. Alguns já podem até estar sentindo, desde o sábado, desde a sexta-feira, aí sentindo muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Outros podem começar a sentir e essa dor de cabeça presente aí ao longo da semana como um todo. Obviamente, aquele adendo que eu sempre faço para vocês: observe o seu corpo, tenha domínio do seu corpo para que você possa perceber quando está saindo da normalidade e vá buscar a unidade de saúde, né, se for algo que está saindo aí do seu controle, certo, gente? Pelo amor de Deus, porque nem tudo é espiritual, mas que tem essa predisposição à dor de cabeça essa semana, tem sim, porque Quirón fala das nossas dores e Mercúrio rege o nosso fluxo mental, então tem uma certa relação com a nossa cabeça. Então podemos sentir muita dor de cabeça nesse período. Alguns podem sentir também dor de garganta, porque Mercúrio rege o fluxo de pensamentos e rege também a nossa comunicação, o chakra laríngeo. Então, alguns podem sentir a garganta inflamada, ou até outras questões aí com a tireoide, por exemplo, né? Mas enfim, todo esse polo aqui da garganta, outros até com dor de dente nesse período, isso pode acontecer. Tudo que envolve esse aparelho da comunicação, né, pode ser acionado de forma mais dolorosa nesse período. E é bacana até de dizer, gente, que as pessoas que engolem muito sapo, pessoas que têm dificuldade de se posicionar, pessoas que têm dificuldade também de buscar ajuda, estamos falando de Marte em Libra, acionando o Quirón em Áries.
Áries é uma egrégora muito autônoma, muito independente, e tivemos hoje a Vênus em Escorpião acionando Marte em Câncer. Escorpião também é uma egrégora zodiacal de autonomia, e por vezes, quem tem esses signos fortes, pessoas que têm aí Sol, Lua, ascendente em Áries, em Escorpião, ou pessoas que têm Marte, Plutão no ascendente, até 5 graus ali do ascendente, ou no meio do céu, ou em conjunção com o Sol, ou em conjunção com a Lua, podem sentir muita dificuldade de buscar ajuda, muita resistência em buscar uma terapia, por exemplo, e achar que tem que lidar com tudo sozinha. Não, eu tenho que lidar com as minhas questões internas sozinha. Então, cuidado com isso, porque pode tornar ainda mais doloroso para você esse período. Vou até abrir um parêntese aqui para contar que eu tenho Marte no ascendente. Então, eu carrego muito dessa frequência ariana e escorpiana por tabela no meu mapa por conta desse Marte no ascendente. Tenho Marte em conjunção com o meu ascendente. E eu sempre fui muito corajosa, muito independente, muito autônoma de fazer as coisas. Não é à toa que, enfim, meu trabalho está aqui, né? Sou há 5 anos astróloga e há 5 anos trabalhando para mim. E eu nunca me encaixei muito bem em empresas, em cargos públicos. Sempre sentia que parecia que estava rasgando minha alma, porque eu sentia que não era aquilo que eu tinha vindo fazer. Que eu vim para uma jornada profissional que eu tivesse mais autonomia, que eu pudesse ter mais domínio, mais espaço para criar, mais espaço para fazer os meus horários, fazer do meu jeito. Essa é a energia marciana do lado luz. Mas no lado sombra, eu sempre tive muita dificuldade de buscar ajuda. Até pela criação que eu não tive amor de pai, nem amor de mãe. Então, eu realmente tinha que lidar com as minhas questões sozinha. Né? Tinha que. Minha avó falava muito isso, minha avó faleceu esse ano, mas ela repetia muito isso. Ela falava assim: minha filha, você se criou sozinha. E esse se criou sozinha nesse sentido mesmo, de não ter tido amor de pai, não ter tido amor de mãe, não ter tido suporte, não ter tido apoio. Então eu tive que me virar sozinha na vida desde muito cedo, desde criança, na verdade. Gente, a partir dos. A última vez que meu pai me matriculou na escola, eu tinha 13 anos de idade. Daí para frente foi eu que resolvi as coisas sozinha. Então é nesse nível que eu estou falando para vocês. A última vez que meu pai me matriculou na escola, eu estava para iniciar a 7ª série. Eu tinha acabado de completar 13 anos de idade. Foi a última vez. Daí para frente, foi eu que resolvi sozinha. Sozinha. Onde é que eu ia estudar? Ia lá e pedia ao padrasto de uma amiga que ia matricular ela, eu entregava meus documentos, pedia para ele me matricular também. Quando foi no ensino médio, eu fui sozinha tentar me matricular, mas como eu ainda era de menor, aí a moça até implicou comigo. Aí eu levei uma amiga que já era de maior para poder fazer a matrícula. E mesmo assim, eu lembro até hoje disso. A moça implicou também, porque ela queria que fosse um pai, ou uma mãe, ou um familiar fazer a minha matrícula. Eu tive que explicar que, enfim, meus pais não iam cumprir esse papel e que ela ia ter que aceitar da minha amiga. E eu tinha lido o regulamento de matrícula e dizia que podia ser uma pessoa de maior, que tinha que ser algum tutor, alguém de maior, mas não necessariamente dizia que tinha que ser pai, mãe, parente consanguíneo. E aí foi através desse argumento, então eu sempre tive que ter muita argumentação, né, para me virar sozinha na vida. Então imagina, eu era uma criança a partir dos 13 anos, eu que estava me matriculando na escola. Né? Se eu não tivesse tido essa força interna, talvez eu não tivesse nem concluído os estudos, por exemplo. Entende? Eu tive que lidar sozinha com as minhas questões desde muito cedo. Desde muito cedo. Então, quando venho para a vida adulta, eu encontro resistências para fazer uma terapia, por exemplo. Ali na casa dos 20 anos, quando eu já estava na graduação em psicologia, na federal, que já é trazido pelos professores no primeiro semestre, a importância de fazer terapia, então eles estavam sempre nos chamando para isso, desde o primeiro semestre. Ó, vocês precisam começar a terapia, precisam começar a trabalhar as suas questões internas antes de ir para a clínica, antes de lidar com as questões do outro. E aí eu fui começar a minha terapia, mas eu remarcava as sessões, mas eu escapava, começava e parava, aí, enfim, ai, não sei se eu tô sentindo afinidade, mas tudo isso era esquiva.
Era a fuga de lidar com as minhas questões internas. Era a dificuldade de aceitar que outra pessoa também ia cuidar de mim para além de mim mesma. Porque até então era eu cuidando de mim o tempo inteiro. Entende? E aí depois eu fui entendendo até mesmo essa questão de valorizar o trabalho do profissional. Marquei um horário, eu estou lá naquele horário. Então hoje a forma como eu lido com a terapia é completamente diferente, assim, como prioridade na minha vida, é uma prioridade. O horário que eu marquei minha terapia é o horário que eu vou estar lá, sentadinha, bonitinha, para fazer minha terapia, para cuidar de mim e para aceitar ser cuidada também. Aceitar ser cuidada, investir em mim. Então, tanto investir em você, financeiramente falando, quanto também investir esse tempo de qualidade em si mesmo. Esse horário, ele é um horário que é separado para mim, para eu me cuidar, para eu me priorizar, para eu trabalhar as minhas questões, para eu me melhorar, para que eu possa viver cada vez mais levemente aqui na Terra. Para que eu possa aprender estratégias de lidar comigo, com as minhas emoções, com os meus pensamentos. Então, temos esse chamado aqui também. Você aí que tem dificuldade de aceitar ajuda, que tem dificuldade de buscar ajuda, que tem dificuldade de cuidar de si mesmo, ó, tá na hora de romper com esse padrão, tá? Vá fazer a sua terapia porque muitas questões internas estão sendo mobilizadas agora. E sozinha, sozinho, você pode até ter dado conta de muito, sozinha e sozinho até aqui. Mas a partir daqui, que tal fazer diferente? Que tal tornar mais leve para você? Tem uma reprogramação mental do professor Hélio Couto que fala isso. Aceite toda ajuda que estiver à sua disposição. Se você pode fazer terapia, faça terapia. Se cuide. Se você sente afinidade com a minha energia, isso já é meio caminho andado. Tá? Porque também tem isso. Às vezes a gente busca um terapeuta, uma terapeuta, começa, aí não sente afinidade com a abordagem, com a dinâmica da pessoa. Então, se você sente afinidade com a minha energia, com a minha forma de conduzir aqui esse trabalho, já é meio caminho andado para o seu processo terapêutico. Aqui na descrição desse vídeo fica o link para o meu WhatsApp. Se você está me escutando pelo Spotify, o link fica na aba sobre. Misericórdia, gente. Agora travou aqui a comunicação, meu Deus. Se você está me escutando pelo Spotify, o link fica na aba sobre. É só entrar em contato comigo, que vai ser um prazer te atender e manejar esse processo junto a você. Você me mandou uma mensagem, Lari, gostaria de mais informações sobre a terapia holística, que eu te explico detalhadamente como é que funciona. Mas bem, então esse aspecto mais tensionado traz todos esses pontos, tá? Outras questões aqui ainda sobre essa tensão de Mercúrio em Libra com Quirón em Áries. Bom, gente, podemos ter muitos pensamentos intrusivos nessa semana. Assim, e numa velocidade, um fluxo de pensamentos mais acelerado também. Quirón em Áries, Áries é velocidade e agilidade, então pode trazer uma certa predisposição à ansiedade, ao mesmo tempo em que temos sim um processo de cura acontecendo em nossos padrões mentais. Afinal de contas, Quirón, no lado luz, também fala de cura. Então, alguns padrões mentais estão sendo trabalhados nesse período. E o trígono, que é a via aberta, que Mercúrio também faz hoje, é com Júpiter em Gêmeos, o que, de certa forma, amplia a predisposição à ansiedade, ao fluxo de pensamentos acelerados, porque Júpiter é expansão. Então, cuidado aí, você que tem ansiedade, vale muito a pena até adiantar a sua sessão essa semana, porque alguns pensamentos intrusivos podem ficar mais fortalecidos nesse período, até mesmo essa questão de um redemoinho de pensamentos realmente, muito voltado para a ansiedade, pode te atravessar. Então, cuidar mentalmente, ter esse cuidado com a sua saúde mental vai ser necessário ao longo desse período. Mas o lado luz é que podem surgir insights, ideias, conversas inspiradoras e conversas importantes que vão ampliar o seu olhar nesse período, tá? Então esteja atenta aí às socializações que vão acontecer ao longo dessa semana como um todo, porque pode ser sim que insights poderosos,
que informações preciosas caiam no seu colo, direcionamentos também, você começando a pensar de uma forma que você nunca tinha pensado antes, e até mesmo uma certa força interna. Lembra do trígono que aconteceu no início da manhã, que foi com a Vênus em Escorpião e Marte em Câncer. Escorpião e Marte são dois arquétipos zodiacais que trabalham esse fortalecimento. Então, pode ser sim que esse novo insight, essa nova ideia chegue para você, né? Até esse projeto que estava no seu plano mental, no plano das ideias, você tendo força de ação para começar um movimento de materializar, de trazer para a matéria o que estava apenas no plano das ideias. Certo, meus amores? Desejo uma linda terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.